Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui à nossa geografia do Brasil, trabalhando hoje o processo de industrialização do Brasil. Lembrando que o processo de industrialização do Brasil, ele está relacionado com o processo de urbanização do Brasil. Lembra que a gente estudou o processo de urbanização do Brasil na aula passada. Vamos no seguinte, o processo de industrialização é uma das causas do processo de urbanização. Afinal de contas, lembra, a urbanização é a população urbana superando em números a população rural. E isso é motivado, dentre outros fatores, pela industrialização, já que com o processo de industrialização você tem um aumento de oferta de emprego dentro da área urbana. Isso acaba atraindo a população rural em direção às cidades, intensificando o êxodo rural, aumentando a população urbana e assim concretizando o processo de urbanização, certo? Quando nós falamos da industrialização do Brasil, existem algumas características que a gente não pode esquecer. São essas características que estão listadas aqui, olha só. A industrialização do Brasil foi uma industrialização tardia, rápida, recente, baseada no tripé econômico e na política das substituições das importações, substituição das importações. Vamos entender aqui o que é cada uma dessas características, tá bom? Quando você fala que a industrialização no Brasil é uma industrialização tardia, o que é que você precisa lembrar? Que no mundo ocorreram três tipos de industrialização: a industrialização clássica, a industrialização planificada e a industrialização tardia. Quando você fala de industrialização clássica, você está falando da industrialização que ocorreu nos países hoje, países desenvolvidos. É aquela industrialização do século XVIII que ocorreu na Inglaterra e a industrialização do século XIX, que ocorreu em outros países da Europa, França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, que ocorreu também no século XIX na Ásia, no Japão, e aqui na América, nos Estados Unidos. Essa industrialização do século XVIII e do século XIX, ela foi baseada sobretudo na presença dentro dessas áreas de capital próprio, na maioria capital primitivo acumulado durante as grandes navegações, mão de obra, mercado consumidor, presença de matéria-prima e fontes de energia. Eram os 5 pré-requisitos que essas áreas do século XVIII e do século XIX possuíam para poder pegar e iniciar o seu processo de industrialização. Industrialização clássica, portanto, é característica do processo de industrialização dentro hoje dos países ditos desenvolvidos. Você tem também a industrialização planificada. É a industrialização ali estatal, bancada pelo governo, unicamente pelo governo. É a industrialização típica dos países socialistas, como ocorreu, por exemplo, dentro da China e posteriormente dentro da antiga União Soviética. Industrialização planificada. O mundo subdesenvolvido, como o Brasil, vai ter uma industrialização tardia. Por qual motivo? Porque só vai conseguir acumular, reunir os pré-requisitos necessários para essa industrialização agora, no século passado, no século XX. Mais precisamente, a partir ali da década de 30, a partir ali quase da segunda metade do século XX. Por isso, industrialização tardia. Enquanto o mundo rico se industrializou no século XVIII e no século XIX, países subdesenvolvidos como o Brasil só irão se industrializar no século XX, principalmente ali na segunda metade, certo? Industrialização tardia. É uma industrialização rápida por qual motivo, É uma industrialização rápida porque nós não temos sequer 100 anos desse processo de industrialização. O Brasil se industrializa, inicia o seu processo de industrialização oficial a partir da década de 30 com o governo Getúlio Vargas. Por que eu estou fazendo questão de destacar o seu processo de industrialização oficial? Porque antes de Vargas, você teve surtos industriais no Brasil, como por exemplo, que você detona lá em História com o Mestre Elvis, a chamada Era Mauá.
foram surtos de industrialização. Mas lembra, lá na era Mauá, o Brasil não tinha ainda os pré-requisitos necessários para essa industrialização, como, por exemplo, uma mão de obra livre, assalariada, que pudesse servir de mercado consumidor, certo? A partir do momento que no final do século XIX você tem o fim da escravidão e surge essa mão de obra livre e você tem a vinda para o Brasil de imigrantes europeus não lusitanos, principalmente alemães, principalmente italianos, incentivados pelo governo, você começa a ter um mercado consumidor interno, tá? Presente no Brasil, um dos pré-requisitos necessários para essa industrialização. A nossa industrialização, então, começa, de fato, de direito, na década de 30, com Getúlio Vargas. Hoje nós estamos em 2020 e começou em 1930 e nós não temos, então, sequer 100 anos de industrialização. Por isso, uma industrialização rápida e recente. Menos de 100 anos de processo industrial. Isso, lógico, vai trazer algumas consequências, né, para essa dispersão das indústrias dentro do Brasil. Lembra da urbanização? A urbanização no Brasil, as grandes cidades brasileiras estão concentradas no sudeste e no sul do país. Quando você fala da industrialização do Brasil, os grandes parques industriais brasileiros também acabam se concentrando nas porções sudeste e sul do país, certo? Uma industrialização baseada no chamado tripé econômico. Olha só, quando você olha aí as aulas falando do processo de industrialização, as aulas aí, né, algumas aulas gravadas, algumas aulas aí nos materiais impressos, geralmente você pode encontrar informação que a industrialização do Brasil, ela foi bancada somente pelo capital estrangeiro. Calma, essa informação, ela tá errada. Quando você fala, olha só, desse tripé econômico na industrialização no Brasil, quando você fala desse tripé econômico na industrialização do Brasil, você está falando, olha só, da participação do capital privado nacional, você está falando da participação do capital estatal, e você está falando da presença do capital privado internacional. Isso é o tripé econômico da industrialização brasileira. Quando você fala desse tripé econômico, você tem que lembrar do seguinte: o Brasil se industrializa na década de 30. Começa o século XX, né? Final do século XIX e início do século XX. Quem é que tem dinheiro no Brasil? Quem é que tem capital no Brasil? A iniciativa privada. Na verdade, os grandes cafeicultores. Lembra, no século XIX é o café que sustenta a economia do Brasil. Então, os grandes cafeicultores é que dispõem desse capital. É esse capital do café que é o chamado capital privado internacional. Agora entendam. Por que esse capital privado internacional ele vai acabar sendo investido nessa industrialização do Brasil? Calma. Para isso, a gente precisa fazer essa analogia aqui. Olha só. Olha só como o Humanas é completo aqui para você. A gente precisa fazer essa analogia aqui, ó. Situação externa. Os fatores externos que acabaram auxiliando no processo de industrialização do Brasil. Os fatores externos que acabaram auxiliando na industrialização do Brasil. Fatores externos como, preste atenção, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e a crise de 1929. Peraí, como é que essa situação externa acabou auxiliando no processo de industrialização no Brasil e qual a relação disso com esse chamado tripé econômico? Te acalma, bebê.
Calma, que a gente está aqui é justamente para isso. Para fazer você, como o mestre Saulo gosta de dizer, para fazer você pensar humanas, pensar ciências humanas e acabar de vez com essa história, acabar de vez com esse paradigma, primeiro, de que humanas é decoreba. E segundo, que para você estudar humanas, você tem que estudar de maneira isolada. Não, você tem que estudar o conjunto. Vamos lá? Você tem ali a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Confere? Essa Primeira e essa Segunda Guerra Mundial vão arrasar principalmente o mercado da Europa. O espaço físico europeu é destruído pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial. A Europa tinha uma forte relação econômica com o Brasil. Como era essa relação econômica? O Brasil produzia café e vendia café para o mercado europeu. A Europa comprava o café do Brasil e vendia para o Brasil os produtos industrializados que o país necessitasse. Certo? Quando você tem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, essa relação econômica Brasil e Europa, ela vai ser abalada. Porque a Europa não vai dizer assim, ei, a gente pode até quebrar, mas não deixa de comprar o café do Brasil. Não, a Europa não vai falar isso. Então o que é que acaba acontecendo? A Europa deixa de comprar o café brasileiro e deixa também de fornecer os produtos industrializados para o nosso país. Então, sobra para o Brasil a relação econômica com os Estados Unidos, que funcionava também da mesma forma. O Brasil vendia café e comprava produtos industrializados. Só que esses Estados Unidos, em 29, vai passar por sua crise de superprodução. Quando começa a crise de superprodução norte-americana em 29, isso vai provocar a chamada quebra da Bolsa de Nova York. O crack, né? Crack da Bolsa de Nova York. E do mesmo jeito da Europa, os Estados Unidos também deixa de priorizar esse comércio com o Brasil. Deixa de comprar o café brasileiro, deixa de vender os produtos industrializados para o nosso país. Dessa forma, os grandes cafeicultores, eles não veem mais a venda do café como sendo uma forma lucrativa. O que é que acontece? Esses cafeicultores, eles vão passar a investir na montagem dentro do Brasil de um parque industrial para produzir no Brasil o que antes era comprado de fora. Nesse momento, começa a nossa política de substituição das importações. Produzir no Brasil o que antes era comprado de fora. Com qual capital? O capital privado nacional. De quem é esse capital privado nacional? Vamos lá? É o capital do café. Aliada a essa política da substituição das importações, que vai introduzir no Brasil a indústria de bens de consumo não duráveis, que são chamados produtos de primeira necessidade. Roupa, comida, bebida, calçado. Ainda mais por quê? Porque no Brasil você não tinha uma mão de obra qualificada para poder pegar e manusear máquinas que necessitassem de uma melhor qualificação. Então começa a ser montado no Brasil com o capital do café, capital privado nacional, a política da substituição das importações, produzir no Brasil o que antes era comprado de fora, já que eu não tenho mais esse mercado da Europa e eu não tenho mais esse mercado dos Estados Unidos por conta da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, por conta da crise de 29. Olha os fatores externos influenciando na industrialização do Brasil. Montagem da indústria de bens de consumo não duráveis através do capital privado nacional, o capital do café. Todo mundo ok? Tranquilo? E o capital estatal. O capital estatal, turma, é o capital do governo. É o capital do governo. E aí, para você chegar nesse capital do governo, você precisa disso daqui. Olha outra dica aqui, humanas, ó. Dos fatores internos. O que aconteceu dentro do Brasil? Presta atenção nisso. O que aconteceu dentro do Brasil para poder iniciar esse nosso processo de industrialização?
O que aconteceu no Brasil na questão social, na questão política e na questão econômica. O que acontece internamente? O que acontece no Brasil? Social, turma, você vai para o final do século XIX, que é o quê? O fim da escravidão. O fim da escravidão. No final do século XIX. Afinal de contas, com o fim da escravidão, você vai começar a abrir espaço para o surgimento de uma mão de obra assalariada e de um mercado consumidor. Na política é a quebra do café com leite, que vai possibilitar a Revolução de 30, que vai colocar Getúlio Vargas no poder, que vai interferir na questão econômica, que é a crise do café. Tudo isso, turma, acontecendo em conjunto. Final do século XIX, acaba a escravidão, preciso substituir essa mão de obra afrodescendente nas lavouras de café. Política de branqueamento do governo brasileiro, incentivando a vinda para o Brasil do imigrante europeu não lusitano, principalmente o italiano e o alemão. Vou matar dois coelhos com a cajadada só. Eu vou branquear a população brasileira, vou colocar uma mão de obra substituindo a mão de obra afrodescendente nas lavouras de café, ainda gera um mercado consumidor interno. Quando você tem o início do século XX, com essa questão do fim da escravidão, começa a existir também uma pressão política para pôr fim à política do café com leite, né? Alternância de governo no Brasil, hora de Minas, hora de São Paulo. Surge então a oligarquia sul-rio-grandense, que vai apoiar e colocar Getúlio Vargas no poder. Na economia, você está chegando no século XX, em 1929, quando você tem a quebra da Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos, e isso provoca a crise da economia cafeeira. Esse conjunto de acontecimentos dentro do Brasil acabam fazendo com que o governo de Vargas priorize montar dentro do Brasil uma forte indústria de base. Esse é o capital estatal, esse é o capital do governo. Uma indústria de base dentro do Brasil. Afinal de contas, a indústria de base é a indústria que vai promover, a indústria que vai gerar, vai produzir a matéria-prima para outras indústrias. Então, quando você tem, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda e mais tarde a Companhia Vale do Rio Doce, você está gerando uma infraestrutura necessária para atrair investimentos industriais. Esse é o capital que é estatal, o capital do governo. E existe também a participação do capital privado internacional, que é o capital que vai chegar no Brasil através do Banco Mundial e do FMI. É o capital que vai entrar no Brasil através ali da política de quem? De Juscelino Kubitschek. Lembra qual era o discurso de Juscelino Kubitschek? 50 anos em 5. Eu vou fazer o Brasil crescer economicamente 50 anos em apenas 5 anos de governo. Para isso ser possível, eu precisaria de uma grande participação de capital estrangeiro. Então você tem no cenário internacional, durante o governo de Juscelino Kubitschek, o final da Segunda Guerra Mundial, o início da Guerra Fria, a montagem do bloco socialista e do bloco capitalista, e para impedir o avanço dos ideais socialistas para o Brasil e para outros países do mundo, o mundo desenvolvido através dos Estados Unidos, através do Banco Mundial e através do FMI, vai bancar, vai financiar a industrialização do mundo pobre, do mundo subdesenvolvido. É assim que esse capital estrangeiro chega no Brasil. É assim que começa a existir no Brasil uma grande participação do capital privado internacional. E esse capital privado internacional vai chegar
no Brasil, vai chegar no Brasil, no governo de Juscelino Kubitschek, através da montagem no Brasil de uma indústria de bens de consumo duráveis. Duráveis. É a chegada no Brasil da indústria automobilística e o início no Brasil do chamado rodoviarismo. Conseguiram entender? O tripé econômico brasileiro, portanto, está formado. É o capital privado nacional, é o do café. É a indústria de bens de consumo não duráveis. Roupa, comida, bebida, calçado. Capital estatal é o capital do governo. Vai investir na indústria de base, gerar a infraestrutura necessária para atrair novos investimentos industriais. Capital privado internacional é o capital estrangeiro do Banco Mundial e do FMI, que vai atrair para o Brasil investimentos na indústria de bens de consumo duráveis, principalmente a indústria automobilística, iniciando o rodoviarismo no Brasil. A partir desse momento aqui, você tem essa consolidação da substituição das importações. Eu vou produzir no Brasil o que antes era comprado de fora. Pronto. O nosso país, ele está industrializado. E essa indústria, ela vai se concentrar no Brasil, principalmente em qual eixo? Principalmente na região sudeste do país.